quadro desde o início? Como é que o senhor sente? Aqui nós estamos sentindo um crescimento novamente, estamos entrando numa nova onda de crescimento, e como o padre Flávio, que é o presidente aqui da Irmandade Santa Casa, que é o ponto público de atendimento na cidade, e ele falou, nós vamos começar essa nova onda, que é matemática, vai mostrando, já com os hospitais em lotação máxima, né? Diferente da segunda, e me parece que é fato, né? É fato, Kiko. Na verdade, se nós formos rigorosos com os termos epidemiológicos, nós ainda não saímos da primeira onda, né? Que diferentemente da Europa, por exemplo, quando você analisa o gráfico de um país como a França, como a Itália, o ano passado, antes do verão, eles conseguiram quase que zerar o número de casos, né? Então, eles realmente reviveram uma segunda onda, viveram uma segunda onda, né? No final do ano passado e no início desse ano. Se você olha o gráfico brasileiro, nós nunca diminuímos de forma significativa a taxa de transmissão do vírus, né? Então, eu diria que nós temos oscilações de uma mesma onda, infelizmente. Então, países continentais, né, como o Brasil, Estados Unidos, têm a mesma característica, né? Mas você tem toda a razão, nós estamos vivendo hoje um aumento do número de casos novamente no Brasil. Se olharmos o mapa do mundo Covid hoje, nós vemos que o Brasil está na contramão, porque o mundo todo está vivendo uma diminuição diária do número de casos e o Brasil tem se mantido num número muito alto de transmissão, né? Hoje nós temos 1/5 dos casos diários de Covid no mundo e 1/4 das mortes diárias, né? Então, assim, tem alguma coisa muito errada na nossa maneira de lidar com a pandemia. A outra pergunta que você me fez é a respeito de como estão os profissionais de saúde, né? Realmente, é muito desolador ver que nós não temos uma luz no fim do túnel, certo? Então, eu vejo assim, os colegas da UTI, principalmente, que sofrem porque veem os casos mais graves, vivem aquele dia a dia dos casos mais graves, das mortes, né? Assim, a taxa de burnout nas equipes de UTI está altíssima, altíssima. Essa semana mesmo, eu estou aqui fora, mas eu tenho conversado diariamente com a minha equipe. Problemas acontecem diariamente, em todos os hospitais que nós conhecemos, né? Então, realmente é um momento muito delicado para a saúde mundial, principalmente para a brasileira. Como é que nós estamos? Nós tivemos uma série de acompanhamentos ou de andamento, né? Eu acho que o senhor também viveu depois dos anos 80, ainda muito jovem, acho que o senhor não era nem formado, a questão do HIV no país e que foi crescendo e se desenvolvendo. E de repente uma pandemia dessa fez evoluir o que poderia levar muitos anos, num ano só, nós já surgimos com vacina. Só que nós tivemos assim, quais foram os erros do Brasil e aonde eles continuam, né? Nós tivemos vários protocolos, testou-se cloroquina que mostrou-se absolutamente ineficaz. Todos os profissionais sérios que eu vi discutindo e falando na grande mídia, depois de pouco tempo já descartaram e o Brasil continuou fortemente investindo. Aonde o Brasil errou? As autoridades erraram, faltou união, faltou liderança. Como é que a área médica entende, especialmente a área de infectologia, sente que nós poderíamos ter acertado, minimizado? Eu vejo 3 erros básicos da nossa condução da pandemia. O primeiro é o não incentivo ao uso de máscara. Porque a transmissão do coronavírus ocorre principalmente pela proximidade entre pessoas. O uso de máscara é altamente eficaz na prevenção. E é por isso que os países asiáticos, principalmente a China, conseguiu lidar muito bem com a pandemia, porque eles estão acostumados com o uso de máscara. Quem viaja há muito tempo sempre vê os chineses há muitos anos viajando de máscara nos aviões, nos aeroportos. Eles têm esse hábito porque muitas
epidemias e pandemias respiratórias se iniciaram lá na China, né? Na Ásia. Então, esse é o erro básico do Brasil, é assim, não ter havido uma política nacional de incentivo e fiscalização do uso de máscara. Campanha mesmo, né, doutor Otelo? Campanha mesmo forte, né? Publicitária, modelo o exemplo de autoridades, tudo isso, né? Forte, como você mesmo falou e bem comparou em relação ao HIV, nós tivemos, né, nos piores anos do HIV, dos governos anteriores, uma política de incentivo ao uso de preservativos, e aquilo fazia muita diferença. Você se lembra quando chegava um carnaval, a gente via outdoor nas ruas, via os painéis eletrônicos incentivando o uso de preservativo. Então, assim, a propaganda, ela é fundamental, porque ela orienta o povo, né? Ela vai entrar na cabeça do cidadão para fazer a coisa como deve ser feita. O segundo erro que eu estava falando foi não ter investido na vacina desde o primeiro momento, né? Nós recusamos ofertas de compra de vacina, de uma vacina maravilhosa que é a Pfizer. As vacinas de RNA mensageiro são as mais eficazes mesmo, e tem 2 pilares no controle dessa pandemia: é o uso de máscara e a vacinação. Se nós não cumprirmos essas etapas, nós não vamos sair da pandemia tão cedo, né? Então, não ter investido na vacina foi um erro, assim, que eu diria quase um suicídio, né? Foi um suicídio brasileiro mesmo que aconteceu. E o terceiro erro gravíssimo foi ter investido em tratamentos não eficazes, né? Assim, a cloroquina, no início da pandemia, por que a cloroquina foi usada? Na verdade, desde outras pandemias e epidemias de outros coronavírus, ou mesmo do ebola, a cloroquina foi investigada porque ela tem um efeito in vitro na replicação viral. Muitas substâncias têm efeito in vitro em culturas de bactérias, de vírus, de fungos. Isso é uma praxe na microbiologia. Mas a ação in vivo é outra coisa. Então, no início da pandemia, muitos médicos usaram a cloroquina, até porque não se sabia ainda se era positivo ou negativo. Mas, após alguns meses do início da pandemia, nós já tínhamos dados científicos mostrando que ela não era eficaz. Então, insistir num tratamento que é ineficaz e que não só vai custar a vida do paciente, como vai custar também aos cofres públicos uma quantia que poderia ter sido usada de forma muito mais racional e eficiente, realmente não se justifica. Não tem defesa para isso. Agora, doutor Otelo, o protocolo hoje, segundo a gente acaba lendo, vendo, ele está colocado em anticoagulante, porque além da questão respiratória é uma doença também vascular, né? Não sei se poderíamos considerá-la vascular mas há falas nesse sentido. Aí entra também com corticoide e antibiótico. Existe um tempo certo para quem é positiva fazer a utilização de cada um desses recursos? E qual o perfil hoje das pessoas que estão realmente mais em risco? Tá. Então, eu vou começar pela segunda pergunta. Tá bom. As pessoas que estão mais em risco hoje são os hipertensos, os diabéticos, os obesos e os idosos, tá? Outros pacientes imunossuprimidos, que usam imunossupressores, que têm doenças, né, que interferem com a imunidade também. Como seria o caso do HIV positivo, dos soropositivos, estariam nesta faixa também de imunossupressores? Também estariam nessa faixa, embora o tratamento hoje eficaz para o HIV tenha restaurado a imunidade, e a gente sabe que os pacientes soropositivos estão vivendo numa forma plena, né? Agora, o que nós observamos nessa onda, né, como você falou, essa segunda onda, entre aspas, foi o maior número de jovens comprometidos. Porque o ano passado,
a maioria dos pacientes de UTI eram idosos, a maioria era idoso, era de idosos. Atualmente, pacientes com menos de 50 anos e até com menos de 40 anos não são raros na UTI, pelo contrário. Né? Então, isso nos preocupa demais, porque não sabemos se foi por mutações ou não, mas que essa onda, esse repique da onda, está afetando muito mais jovens, isso não há dúvida nenhuma. Né? Em relação à sua primeira pergunta, aos protocolos, né? A grande maioria dos pacientes de Covid não precisa de tratamento específico, porque 80% ou mais têm formas leves que são tratadas com isolamento, né, para não passar para ninguém o coronavírus, com repouso relativo, com hidratação, com medicamentos sintomáticos, tá? Antitérmico, essas coisas assim, antitérmico, analgésicos, né, para dor muscular, para cefaleia, dor de garganta, aquilo que a gente costuma usar quando a gente tem uma gripe, um resfriado comum. Cerca de 20% dos pacientes pode ter uma forma um pouco mais grave, necessitando uma avaliação médica hospitalar, em geral, por intensificação desses sintomas gerais, como febre, como mialgia, como prostração, né? Mesmo sem ter o pulmão tão comprometido. Tá? Os pacientes, em torno de 5% a 10% que têm o pulmão comprometido, eles precisam estar hospitalizados, né? Receber o oxigênio de acordo com a necessidade, e para esses pacientes é sim indicado o tratamento principalmente com corticosteroides, né? Os corticosteroides, né, os corticoides, como são chamados popularmente, são drogas anti-inflamatórias muito potentes que têm já efeito comprovado na pneumonia pelo Covid-19. Então, quase todos os pacientes que são hospitalizados acabam recebendo o tratamento com corticoide. O anticoagulante, ele também tem sido usado mais de forma profilática, né, do que terapêutica, porque as doses são muito diferentes quando a gente fala de profilaxia de trombose ou de tratamento de trombose, né? Mas hoje em dia a gente usa muito mais de forma profilática abrindo um pouquinho mais a sua pergunta, existe uma relação muito grande entre inflamação e trombose. E nós conhecemos muito isso com o estudo da sepse, da septicemia, né? São dois eventos fisiopatológicos que são intimamente relacionados. Então, mesmo que a inflamação não tenha um efeito trombofílico por ter alterações de fatores de coagulação, de alteração desses moduladores da coagulação, ela pode evoluir com trombose da microcirculação apenas pela característica inflamatória, por alteração do endotélio, né? Então, pode sim existir trombose na microcirculação e às vezes até na macrocirculação pulmonar, né? Mas os estudos de Covid mais recentes têm mostrado que a anticoagulação não tem um efeito tão benéfico quanto se imaginava. Eu não vou aqui defender nem o sim nem o não, porque isso é um dado ainda em aberto, né? Mas nós estamos hoje um pouco menos adeptos, vamos dizer assim, à anticoagulação plena na Covid. A profilática, sem dúvida nenhuma, tem lugar no tratamento de Covid, até porque qualquer inflamação pode levar a trombose, como eu falei, tá? E tem outros remédios, né, que são anti-inflamatórios, mais específicos, que também estão sendo aí utilizados, né? Vou citar um dos exemplos, que é o tocilizumab, que tem trabalhos mais recentes mostrando também um potencial benefício dessa droga, tá? Não é ainda, vamos dizer assim, uma unanimidade, porque os trabalhos mostram um benefício ainda muito pequeno, né? Uma diminuição muito pequena da mortalidade, mas parece sim haver um benefício no uso dessas drogas novas,
quando bem indicadas, né? Não é para todo mundo. Tem que ter critério para indicar. Agora, nós estamos falando com o Dr. Otelo Rigato Júnior, que é vinculado, tem mestrado, doutorado pela escola, pela Universidade Federal de São Paulo, né? E também atua no Hospital Sírio-Libanês, da equipe deste importante hospital brasileiro. Doutor Otelo, a gente vem acompanhando, né, esta situação e vê, inclusive, a questão, eu não sei o nome técnico, que é o tratamento com o pulmão externo, extracorpóreo. Quando se utiliza? Eu acredito que no Sírio os senhores devem ter utilizado esse recurso. Isso é quando o pulmão está numa situação terrível. Como é que funciona esse tratamento também? A oxigenação extracorpórea, né, como é o nome, né, ECMO, o nome da sigla em inglês, né, porque é oxigenação por membrana extracorpórea, né. É um recurso que nós utilizamos quando o pulmão está inflamado a tal ponto que nem a intubação com a ventilação mecânica, garantindo uma alta taxa de oxigênio fornecida para o paciente, nem assim o nosso pulmão consegue oxigenar o sangue, né? Como se existisse uma barreira muito grande que a inflamação causa entre a via aérea e o sangue que passa pelo pulmão. Então o sangue não absorve o oxigênio por causa da inflamação extrema, vamos dizer assim. Nessa situação, e claro que a gente obedece critérios que são vamos dizer assim, matemáticos, né? Porque aí depende da relação entre a oxigenação do sangue e o oxigênio que está sendo fornecido. Dependendo desses critérios, nós podemos utilizar esse recurso. É uma máquina que retira o sangue, é como se fosse uma diálise. Acho que a diálise é mais fácil de compreender. Entendi. Porque ela é mais comum, né? Enquanto que a diálise retira o sangue, passa por um filtro para limpar o sangue das impurezas, né, que o rim deveria limpar e ele não está fazendo por mau funcionamento, essa máquina vai oxigenar o sangue. Então, o paciente, enquanto nós estamos tratando a inflamação, enquanto ele está melhorando da inflamação, essa máquina vai garantindo a oxigenação sanguínea e impedindo que os órgãos entrem em disfunção, porque o oxigênio baixo, né, a hipoxemia prolongada leva ao mau funcionamento dos vários órgãos, que a gente chama de disfunção de múltiplos órgãos, que teria assim uma alta mortalidade, né? Então é um recurso que não é fácil, não é barato, necessita de uma equipe muito bem treinada para executá-lo, mas que tem, sim, grandes benefícios no tratamento da forma mais grave, não há dúvida. Doutor Otelo, não quero prendê-lo demais, eu sei que o senhor também já daqui uns dias ou proximamente vai para Boston. Aliás, é uma família de estudiosos, né? Um está em Harvard e aí nós temos um outro enteado aqui fazendo PUC em Sorocaba. É uma família fantástica, o grande doutor Otelo Rigato. Doutor Otelo, o seguinte, o que a gente tem que fazer, né? A gente fala muito em para o tratamento antecipado era tomar ivermectina, essas coisas, mas assim, o que a gente sente é que não dá para deixar para depois. Para mim, tratamento antecipado é atenção antecipada, quer dizer, se eu sentir qualquer coisa e eu tenho um médico que é o meu médico ou o ponto de saúde, não dá para deixar de ter olhar. Essa é uma pergunta que eu queria que o senhor falasse, qual é o momento certo para isso, porque assim, a gente ouve, o pulmão rebaixa muito rápido, né? Há muitas pessoas que morreram na hora que chegaram no hospital, já não tinham mais condições de ser tratadas. E aí o que a gente pode, além disso, fazer assim, tomar sol para ter vitamina D é importante, fazer suplemento vitamínico, algum suplemento vitamínico orientado pelo médico ou por nutricionista, atividade física, o que pode fazer a gente estar bem, com a nossa imunidade boa, para caso seja infectado, estar numa condição que facilite o tratamento ou que o teu corpo reaja numa condição de muita qualidade para combater o vírus? Infelizmente, não existe um remédio
eficaz para prevenir a evolução para uma forma grave, né? Infelizmente não existe. Essa evolução para uma forma mais grave depende aí de fatores das comorbidades, né? Como eu falei anteriormente, depende de uma genética que também já está sendo demonstrado, né? Depende talvez de uma carga viral muito alta que o paciente recebe no início. Também isso é um assunto ainda em aberto. É importante a gente saber que a complicação do Covid muito raramente ocorre antes do 7º dia, muito raramente. Quando ela complica, ela em geral complica na 2ª semana, às vezes até na 3ª semana, porque a complicação nada mais é do que uma incapacidade do organismo se livrar do vírus. Esse vírus ele tem mecanismos de evasão imunológica, ele foge da nossa imunidade. Então, quando a gente se dá conta dele, é um pouco tarde demais. Então, vem aquela chuva de mediadores inflamatórios que acabam fazendo o estrago no pulmão, principalmente, né, para poder matar o vírus. Então, na primeira semana de sintomas, se o paciente estiver se sentindo bem, ele pode até ficar em casa sem necessidade de passar pelo hospital como um atendimento médico, né? Até porque os hospitais estão superlotados, está muito difícil de dar conta de tudo. Agora, uma vez que o paciente tenha febre prolongada, que tenha prostração, que esteja realmente taquicárdico, ou se ele tiver realmente falta de ar ou respirando muito rapidamente, né, que é a taquipneia, como nós chamamos, um aumento da frequência respiratória, esse paciente precisa ir para o hospital, não tem como ficar em casa, né? Os pacientes que têm condições de ter um atendimento médico à distância, uma orientação médica, devem a telemedicina, né? Ela veio para ficar, né? Exatamente. Devem fazê-lo, porque isso, primeiro que tranquiliza o paciente, né? Porque a gente sabe quando tem que se preocupar ou não. Então, é uma forma de tranquilizar o paciente, de dizer o que ele precisa tomar, os cuidados que ele tem que tomar e etc., né? Agora, não adianta tomar vitamina, não adianta tomar ivermectina, não adianta tomar cloroquina, não adianta tomar azitromicina, tá? Antibiótico já está comprovado que para o paciente com Covid, sem que ele seja entubado, né, o paciente que não foi entubado, antibiótico não tem ação, porque a infecção secundária bacteriana ocorre, em geral, somente depois que o paciente é entubado, porque aí se quebra uma defesa do pulmão, né? O tubo na traqueia, ele acaba sendo uma porta de entrada, né, para bactérias. Então, não adianta tomar antibiótico nem por conta própria, nem seja por outra razão, né? No quadro do Covid inicial, ele não tem efeito nenhum. Kiko. Doutor Otelo, o seguinte, para a gente finalizar, a questão é a seguinte, né? A gente vai vendo a evolução dos acontecimentos e a gente vê que o paciente normalmente fica tanto tempo, são 7 dias, mas as duas últimas perguntas, nós temos que ir numa só. Nós vamos ter que, quem fez vacina, eu sou profissional de educação, acima de 47 anos, agora todos terão, fiz as 2 doses de Coronavac, os profissionais de saúde e outros tantos fizeram. Quando é que nós vamos ter, o ano que vem, nós vamos ter que ter tecnologia, me parece que agora o Instituto Butantan está sendo autorizado com a própria matéria-prima, o ano que vem nós vamos ter que refazer, como refaz gripe, H1N1, podemos fazer todas as vacinas, quando vamos ter que refazer essa, né? Agora, esse vírus, todo mundo tem falado, é um vírus muito diferente. Inclusive, serviços de inteligência americana cogitam a possibilidade de ter sido produzido em laboratório ou escapado acidentalmente. O que se fala na comunidade científica nesse sentido? E quando é que nós que tomamos a vacina deveremos, em regra técnica, tomar a próxima dose? Quanto tempo a eficácia dessa nossa vacina, já que o vírus se altera, como o da H1N1, da gripe, né? E nós temos que tomar todo ano para
cumprir as variações, e nós vamos ter que nos imunizar de maneira constante em relação a esse vírus. Então eu queria que, para a gente finalizar, pudesse falar um pouco desse danado desse vírus, né? O que a comunidade científica fala dele e essa questão de novas doses subsequentes a esta imunização, que ficou muito claro que a nossa solução é vacina, máscara, até que nós tenhamos uma taxa muito baixa de contaminação. Sem dúvida. Bom, a comunidade científica tem certeza que a natureza é muito mais eficaz na produção de vírus do que qualquer laboratório, né? Só ver a história da infectologia, vírus, bactérias, fungos, né? A natureza os produz de forma incessante. O coronavírus não é um vírus novo, é um vírus em humanos, na década de 60 ele já foi isolado em resfriado comum. Um terço dos resfriados comuns são por coronavírus de outra espécie, né? Não o coronavírus SARS-CoV-2, né? Então é um vírus já muito conhecido, tem o alfa-coronavírus, o beta-coronavírus, o qual pertence o SARS-CoV-2. Nós tivemos a SARS em 2003, depois tivemos a MERS em 2012, então a gente sabe que esse vírus ele já vem querendo aprontar há muito tempo, né? O coronavírus ele vem querendo aprontar há muito tempo. Quanto à vacina, eu não tenho dúvida, ninguém tem dúvida de que reforços serão necessários continuamente. Até porque as melhores vacinas que nós temos hoje, até o CDC, que é o órgão americano que controla, né, faz o controle das doenças, ontem mesmo ele publicou um trabalho mostrando que as vacinas de RNA mensageiro, que são a Pfizer e a Moderna, protegem 91% dos indivíduos. É uma proteção ótima, mas vamos lembrar que 9% podem ter a infecção. Provavelmente esses 9% vão ter uma forma menos grave, tá? Mas eles vão ter infecção e vão continuar transmitindo o vírus. O que eu quero dizer com isso é que enquanto a população toda não for vacinada, a transmissão do vírus vai continuar a acontecer, né? Como a gente não tem vacina o suficiente para fazer um bloqueio da população inteira, né? A gente vai ter que vacinar e revacinar, como você bem falou. Então, certamente, nós já tomamos 2 doses aí da Coronavac, é muito provável que nós tenhamos que tomar a 3ª dose, talvez a 4ª dose, talvez tenhamos que mudar de vacina, né? Não existem estudos, mas a comunidade científica acredita que não haja nenhum problema em você revacinar com uma vacina diferente, muito pelo contrário, isso pode trazer uma melhor resposta do nosso sistema imunológico, né? E buscar vacinas melhores, como você falou, o Butantan vai começar a testar agora em humanos, né? Sim. Que foi liberado a Butanvac, que é uma vacina mais promissora do que é a Coronavac, né, atualmente. Então, nós vamos aprimorar também a produção de vacinas para serem mais eficazes e comprar vacinas mais eficazes. Eu acho que isso vai ter que acontecer, né? Queiram ou não, isso vai ter que acontecer, porque senão o mundo não vai voltar a funcionar aqui, né? Não adianta a gente ou falar... vacina todo mundo, né? Ou vacina todo mundo, ou a hora que você vacinou o último lote de pessoas, você mudou a cepa, a tua vacina perdeu a validade, você transmite, aí vira tem que ser como o Brasil tinha expertise de vacinar o Brasil inteiro, né? Quando tinha as doenças tropicais, né? Que nós tínhamos, temos essa expertise, né? Só que nós precisamos ter as vacinas, né? Para fazermos isso, né? Para
usarmos o nosso know-how aí de vacinação. Essa capilaridade que o Brasil tem, né, com a vacinação é muito interessante. Agora, doutor Otello, não tem como, né? Se a gente não tiver um afastamento social, porque criou-se uma disputa até política da doença, o que ficou terrível, né? Fechamento, abre, fecha, a economia ficou um caos. Faltou realmente o entendimento nacional, não por partidos, não por palácios, mas realmente um pacto pela saúde nacional. Faltou liderança, né? Humildade, liderança, faltou tudo isso ao nosso Brasil, lamentavelmente, né? Faltou uma política correta de condução nacional, ainda falta. Eu acho que o lockdown, ele tem que ser visto como uma medida de emergência. O lockdown, claro que quando a transmissão do vírus é muito alta, os hospitais estão lotados, a gente precisa do lockdown para pelo menos respirar um pouco, né? Sim. Eu comparo o lockdown, por exemplo, se o apartamento do primeiro andar está pegando fogo, você tem que cortar a energia elétrica para não pegar fogo em tudo. É verdade. Não adianta o morador do 8º andar reclamar porque ficou sem energia, porque ele vai morrer no incêndio, né? Então eu penso assim, o lockdown é uma maneira de você controlar o incêndio, para que nem todos morram queimados, né? Essa é a nossa... Agora, mais importante que o lockdown é o uso de máscara. Máscara tem que entrar no nosso dia a dia. Eu achei interessante, né? Eu acho que a gente, né? Essa determinação que o senhor teve, né? Quer dizer, enquanto médico, que é o que nós todos podemos, está acessível a todos nós, e a máscara terá que ser um hábito constante. E o álcool gel, se eu toquei alguma coisa, toquei alguém, um objeto que não é meu, o álcool gel, me parece que isso é um novo normal. Isso é um novo normal, porque até se eu tiver com gripe, é bom que eu utilize este recurso, né? Quer dizer, é uma coisa simples, barata e que salva vidas, né? Essa que é a grande verdade. Doutor, tem que cobrir o nariz e boca. Porque o pessoal põe, né? Não adianta usar no queixo nem só na boca, né? Tem que cobrir nariz e boca. Os Estados Unidos está com restrições ainda para entrada, doutor Otello, mesmo para quem está vacinado do Brasil? Existe alguma quarentena a se obedecer ou não? Sim. Os Estados Unidos não está aceitando a entrada direta de brasileiros, né? Você tem que ficar 14 dias nos países que ele tem como seguros, né? Entre aspas, né? São México, Panamá, Costa Rica, República Dominicana. Muito bem. Doutor Otello, bom descanso, na verdade, uma visita que o senhor faz um ano que não vê o filho, aí mais de um ano, e uma loucura, né? Todos os profissionais de saúde, a começar dos infectologistas, de todos que têm se esforçado o máximo para cuidar da saúde da população, né? Ele ia lhe perguntar, aliás, eu até lhe fiz essa pergunta, mas vou fazer no ar aqui. Estão aumentando os candidatos, os jovens médicos na residência para infectologia, ou o pessoal está achando que está trabalhando muito e não quer mais fazer infecto? O Kiko, no começo eu achei que a gente nunca mais ia ter um residente de infectologia, que ninguém ia querer fazer. Mas olha, foi o contrário, viu? As pessoas, eu acho que estão se motivando para ajudar, inclusive, né? Ontem, né, na verdade, eu aqui conheci uma pessoa, uma senhora aqui no México, que está fazendo enfermagem aos 50 anos de idade, porque ela sentiu o desejo de ajudar na pandemia. Olha só. Tá vendo? Tem, né? O ser humano... A medicina é um sacerdócio, né, doutor Otello? E outra coisa, médico que não estuda também vira mediquinho, né? Não dá viu? O médico tem que estudar. Médico que não estuda, mata o paciente. Então é complicado. Olha, foi um prazer falar consigo. É extremamente esclarecedora a sua fala, a sua clareza, né? A gente vai estar publicando também no IPA Online, tá no Facebook, no próprio YouTube aqui, muitos agradecimentos. E eu agradeço interrompê-lo, porque o senhor no México dá horas à frente, né? Eu estou 2 horas atrás. Por isso que tá tudo escuro aí, né, doutor Otello? Tá meio escuro aí. O senhor tá meio... Tá clareando agora. Então tá bom. Obrigado pela atenção, por incomodá-lo aí no seu período de descanso. Um grande abraço. Eu que agradeço, viu? Um prazer. Um prazer enorme estar com vocês. Obrigado, muito obrigado. Falamos com o doutor Otello Rigato Júnior
que é infectologista, mestre pela Universidade Federal de São Paulo, tem doutorado pela mesma escola, atualmente ele foi supervisor até o ano passado e eles vão fazer esse sistema de rodízio, o supervisor do programa de residência em infectologia da própria Universidade Federal de São Paulo e médico assistente da Universidade Federal e infectologista do Hospital Sírio-Libanês, atuando principalmente nos seguintes temas, né? Que são a sepse, são as sepsemias, infecções generalizadas e as próprias infecções isoladas. Muito obrigado, doutor Otelo Rigato Júnior. Nós vamos agora